Tome cuidado com o que pode habitar ao seu redor, pois se diz que em alguns lugares do mundo uma perigosa criatura habita. Seu nome é Clude. O Clude é uma criatura metamorfa, ou seja, com capacidade de assumir diferentes formas, muito popular na região da Bélgica, na Europa. Se diz que esse ser costuma assombrar o interior do país em busca de viajantes solitários para atacar. Apesar de poder assumir várias formas, geralmente aparece na forma de um cão negro monstruoso, às vezes com asas e outras ainda andando somente sobre duas patas. Outros animais cuja forma esse ser é mais comumente visto assumir são gatos, cavalos, serpentes e corvos, assim como também árvores e arbustos. Por último, ainda há relatos desse ser assumindo a forma humana. Essa entidade escolhe sabiamente a forma que deseja assumir dependendo de suas intenções para o momento, e como planeja pregar peças em suas vítimas. Se diz que esse ser pode desaparecer e reaparecer sempre que desejar, unicamente para pegar suas vítimas desprevenidas. Além disso, possui a capacidade de correr em velocidades sobrenaturais para perseguir as suas vítimas, tornando assim impossível que escapem. Além de tudo isso, ainda pode mudar seu peso e altura sempre que for atacar, e até mesmo possui a capacidade de falar. Muitas vezes ele é descrito não como uma criatura terrestre, e sim como uma besta aquática, ou mesmo um tipo de goblin. Outras vezes ele é descrito como um demônio que fugiu em algum momento do inferno, ou até mesmo como o próprio diabo. E há ainda aqueles que dizem que seria um lobisomem. Independente de sua forma, se diz que é uma criatura muito traiçoeira. Seus truques vão desde algumas travessuras simples e inocentes até assassinatos brutais. Se diz que esse ser se esconde na escuridão da noite, somente esperando o momento certo para atacar. Quando está nas proximidades, pode-se ouvir o som de correntes que balançam, pois se diz que seu corpo é coberto delas. Também pode ser identificado por chamas azuis que relatos dizem flutuar em frente a ele e arder em seus olhos. Mas também há diferentes versões para suas histórias. Algumas dizem que ele é muito mais uma entidade brincalhona do que uma real ameaça, e às vezes se disfarça de um cavalo desnutrido e prega peças em viajantes. Se diz que ele se oferece para que viajantes o montem, e quando eles o montam, dispara em um ritmo alucinado, conduzindo a pessoa desesperada em altíssima velocidade. Então, depois disso, derruba a pessoa em uma fonte de água e ri debochadamente. Outros atos que costuma realizar é se transformar em árvores no meio do caminho de viajantes, e então fazê-los tropeçar e caírem ao chão. Porém, se diz que quando essa entidade assume a forma de um cão preto, ela se torna muito mais perigosa, pois poderá causar danos reais. Muitas vezes se diz que vigia estradas e ataca pessoas, saltando sobre as costas destas e esmagando seus corpos. Algumas vezes não chega a matá-las, ficando satisfeito somente com o pavor causado nelas. Porém, outras vezes fica em duas patas e rasga a garganta de suas vítimas, levando-as a uma morte sangrenta. E caso encontre essa entidade nessa forma, apenas o amanhecer ou o som de sinos de igrejas podem salvar a pessoa e afastar essa entidade. Então tome cuidado com Clude. Essa entidade medonha e traiçoeira é muito perigosa para quem tem o costume de viajar. Essa criatura pode tanto ser brincalhona quanto ser uma sangrenta assassina, e é melhor se considerar muito sortudo caso a encontre e ela estiver com humor somente para brincadeiras. Evite andar pelas áreas onde pode encontrá-la quando for noite, e sempre se mantenha atento à proximidade de igrejas na região, já que essas podem vir a salvá-lo. Boa sorte!